A gente fala só olá. Olá, seja bem-vindo ao ProCompany Cast. É um bate-papo entre o Centro Universitário FAG e a RIED, fruto de um programa de parceria feito entre as duas instituições, principalmente pelas necessidades e demandas hoje do mercado que fazem com que as empresas se preocupem com a formação dos seus funcionários, com a preparação deles, a formação continuada, e a RIED, como sempre, sai na frente nesses projetos e, mais uma vez, vem aqui pioneira aí num projeto grandioso de formação. Aí a gente vai conhecer um pouquinho o pessoal da RIED que está aqui para conhecer melhor o projeto. Valmir. Olá, então eu sou Valmir e a gente veio aqui justamente para buscar esclarecer algumas coisas sobre esse projeto. Olá pessoal, eu sou a Ellen, trabalho no RH também junto com o Valmir. Oi, eu sou a Débora, assessora de comunicação da RIED, acho que a maioria já me conhece. Sou egressa aqui da FASUL, da FAG, extinta FASUL, e fiz uma pós-graduação aqui também na FAG. Muito bem. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Kleber, sou responsável pelo EAD aqui da FAG, e é exatamente nessa área de educação à distância em que a gente vai ter as maiores atividades nessa nossa parceria. Muito bem, o mundo do trabalho hoje, ele exige, né, que as empresas estejam preocupadas com essa formação continuada. Então, alguns funcionários, alguns trabalhadores não têm oportunidades, às vezes, de melhorar seu conhecimento, de sua formação e tal. Não é a primeira vez que a FAG e a RIED trabalham juntos nesse sentido, né? Mas dessa vez, de uma forma bastante inovadora, os funcionários terão a possibilidade de fazer faculdade, né, dentro de um programa de formação continuada. Como é que isso é tratado? Como é que vocês enxergam esse espaço tão importante dentro da empresa na RIED? Bem, eu vejo, e posso até falar pela maioria dos colegas, como uma oportunidade, né, muito grande. A gente conversa com as pessoas, muitas vezes eles querem estudar, eles não conseguem, porque ou tem problema de final de tarde, não dá tempo de ir para a escola, ou pela distância, e agora isso se tornou possível. Ele vai poder ter essa oportunidade de aprender um pouco mais. Isso acaba refletindo na empresa, vocês não acham? Exatamente, professor. Acho que vai trazer um grande desenvolvimento, né, para os nossos funcionários, né? Além de toda a acessibilidade para eles, para estar começando uma graduação, aqueles que ainda não conseguiram fazer, ou até aqueles que já fizeram a graduação, poder fazer uma pós-graduação mais relacionada à área de trabalho deles também. Nós temos, como prática já da empresa, a RIED já faz isso há muito tempo, né? Mas educação superior, talvez vocês estejam saindo na frente, né, em relação a isso. Como é que é uma empresa que dá essa oportunidade para ter funcionários com faculdade trabalhando, não importa o setor que ele esteja? Como é que vocês enxergam isso? Isso é excepcional, né? Hoje nós na empresa a gente tem alguns incentivos, alguns auxílio educação, né? Até para dar oportunidade para que todos consigam fazer, né? Até na maneira de uma oportunidade de crescimento. Hoje na empresa a gente preza muito um crescimento interno, então com uma faculdade, com uma pós-graduação, isso só tem a agregar, tanto para eles quanto para nós. Tudo bem. O professor Kleber, aqui na FAG, é o que faz essa mediação, né, do programa. Como é que isso exatamente funciona, professor? Esse é um programa, como você disse, né, pioneiro. A gente está fazendo a primeira parceria com a RIED. O ProCompany EAD é um programa de formação em nível de graduação e pós-graduação que permite, né, aos colaboradores da empresa parceira fazer a sua graduação na modalidade à distância, com toda a flexibilidade, né, inerente a esse tipo de estudo, e com a vantagem de que ele vai desenvolver isso no seu ambiente de trabalho, ou seja, as atividades que ele vai desenvolver, os casos que ele vai ter, né, para estudar, tem a ver com aquilo que ele faz no dia a dia. É um ganho no processo de aprendizado, porque ele está familiarizado, né, com a situação, e é um ganho para a empresa porque ele pode apresentar projetos de melhoria, né, de processo para o seu setor ou para setores de colegas que estão também participando. Enfim, ganha quem está fazendo a formação, ganha a empresa que está tendo um funcionário melhor qualificado e a sociedade como um todo, porque a gente promove um desenvolvimento, né, na região em que a gente atua. O funcionário da RIED que tiver interesse, e eu tenho certeza que muitos terão, como é que ele faz para participar?
Aí acredito a FAG vai disponibilizar, né, professor? Isso. Talvez o senhor consiga até falar com um pouco mais de clareza para nós como que a gente vai fazer essa forma de divulgação. Isso, a gente tem um material de divulgação que vai ser repassado para o pessoal da RIED divulgar entre os funcionários. Tem um link para um formulário muito simples que o interessado deve preencher. E a partir do preenchimento desse formulário, nós aqui da FAG vamos entrar em contato e dar andamento a todo o processo de inscrição, matrícula, e até que ele possa começar o seu curso. No formulário de divulgação, a gente vai ter ali os cursos que vão ser oferecidos, né, professor? Isso, são vários cursos, né, de menor duração, são cursos de até 2 anos, e tem os bacharelados que são até 4 anos. Então, tem ali todo o portfólio de cursos que a gente oferece, tem os cursos de pós-graduação também, para aqueles que tiverem interesse. Isso vai estar no material que eles vão receber via a comunicação interna de vocês. E nesse material, então, tem um link para o formulário, ele preenche o formulário e a partir daí a gente passa todas as informações necessárias de como é que ele faz para se inscrever, como é que ele faz o processo seletivo, como é que ele faz a matrícula, como é que são os documentos. A gente pode adiantar um pouco, para simplificar e facilitar a vida para o colaborador. Tudo isso é feito online, ou seja, a inscrição dele é feita online, ele faz a avaliação do processo seletivo online, a matrícula dele, na sequência, também é feita online, ele anexa toda a documentação, a assinatura é feita eletronicamente, pode ser feita através do eGov, ou, se ele preferir, ele pode assinar isso fisicamente e entregar isso na filial na qual ele trabalha, e a partir daí a RIED encaminha para a gente essa documentação, e ele, estando efetivamente matriculado, ele passa a ter acesso, então, ao ambiente de aprendizagem, às aulas. E para acessar esse ambiente também tem um processo de treinamento, a gente passa todas as informações, tem um tutorial que ele recebe por e-mail e tem a apresentação que a gente faz de como é que ele deve proceder para desenvolver os seus estudos, então, a partir do momento em que ele esteja matriculado. Professor, os familiares também podem participar do programa, só o funcionário? No convênio que a gente fez com a RIED, ele é extensivo aos familiares e dependentes. Então, não só o colaborador, mas também a sua família, passa a ser beneficiado por esse programa que a gente está implantando agora. Tudo bem. Valmir, quanto tempo está na RIED? Eu estou há bem mais que 30 anos. uma boa caminhada. Eu estou perguntando porque eu conheço o Valmir de outras oportunidades, de outros cursos, e a gente sempre conversa sobre a evolução desse processo de treinamento, né, Valmir? Hoje, a empresa proporcionar um programa como esse para os funcionários, para os familiares, ela é inovadora, sim, né? E são coisas que o funcionário leva para a vida dele, né? Para o dia a dia. Não é uma coisa que exatamente é para a empresa, é para o funcionário, né? Essa cultura de treinamento, de qualificação na RIED, ela já é uma tradição, não é, Valmir? Sim, é verdade, professor. Faz muito tempo, sim, que a empresa vem se preocupando com o desenvolvimento dos funcionários. E a gente percebe que isso melhora o próprio desempenho dentro da empresa. Então, a pergunta ela vem assim: quem não quer crescer? Quem não quer melhorar? O problema era a oportunidade. Agora, acho que estamos diante de uma oportunidade muito boa. Muito bom. E quando que o pessoal vai começar a poder se inscrever para essas pós-graduações? E como que ela vai funcionar também, esses módulos? As inscrições podem ser feitas a partir do momento que a gente começar o processo de divulgação. E a gente tem dois tipos de cursos. Tem os cursos de graduação, que são semestrais e, portanto, tem inícios de turma a cada semestre. E nós temos a pós-graduação, que no nosso modelo EAD ela é modular e tem início todo mês. Ou seja, como cada módulo dura basicamente um mês, todo mês tem uma turma começando. Então, a qualquer momento em que a pessoa resolva fazer a sua pós-graduação, ele pode se inscrever e começa no módulo imediatamente seguinte ao processo de inscrição dele. Professor, uma pergunta que eles vão fazer. Então, eu comecei a fazer, eu fiz um módulo, fiz 2 módulos, aí deu a tal da safra. Aí eu preciso interromper durante uns 45, 60 dias, porque o tempo de safra me ocupa todo o tempo. Eu posso interromper, fazer um módulo, 2, daí depois eu recomeçar mais para frente? Dando continuidade, quero dizer. É possível. Os módulos são liberados, como eu falei, a cada mês, a cada 35 dias, mais ou menos, com os prazos das atividades.
Ocorrendo esse fato que você mencionou, de algum impedimento por questão profissional, especificamente a safra, que tem mais ligação com a atividade de vocês, é possível que o aluno solicite, então, a reabertura do módulo que ele não conseguiu concluir e fazer isso simultaneamente com o módulo que tiver andamento na data posterior. Então, não há problema nessa continuidade. A previsão de duração da pós-graduação é em torno de 12 meses. Mas o que também não é uma regra absoluta, porque existem casos em que o aluno pode pedir a prorrogação desse prazo, a liberação de mais tempo para fazer, por conta de alguma dificuldade ligada à atividade profissional. Uhum. Professor, explica para nós um pouquinho como que funciona o EAD da FAG. Como que é a dinâmica, se é trabalho, prova, presencial, não presencial, como que é? O funcionamento tanto da graduação quanto da pós-graduação é bastante parecido. O que muda um pouco é o formato da oferta e os prazos das atividades. Mas, basicamente, o nosso modelo é um modelo que é denominado 100% online, ou seja, ele é feito via web. A gente tem os materiais das disciplinas são acessados pelo ambiente virtual. Todos os materiais da disciplina são passíveis de ser feito o download, ou seja, o aluno pode baixar os materiais e estudar offline. Ele não precisa estar logado na internet o tempo todo que está estudando. Ele só vai precisar estar logado no momento em que ele for enviar as respostas das atividades e quando ele for fazer a prova, que também é online. Fora isso, ele estuda no local que ele achar mais conveniente, no tempo que ele puder estudar, e tem o apoio e o suporte de professores acompanhando todo esse processo. A gente tem, todas as disciplinas têm professores formadores, esses professores atendem os alunos no ambiente virtual de aprendizagem, que é onde ele é a sala de aula virtual dele, e também atendem presencialmente aqui na sala de tutoria que nós temos aqui no EAD FAG. É só o aluno procurar o professor nos horários em que ele esteja disponível e ele tem o atendimento dele tranquilamente. Então, todas as dúvidas, todo esse acompanhamento, o aluno tem um professor para poder ajudá-lo. Apesar de ser uma modalidade 100% online, não significa que o aluno está 100% sozinho, muito pelo contrário. Ele tem toda uma estrutura de suporte e de apoio proporcionado aqui pelo time do nosso Núcleo de Educação à Distância. No que diz respeito à parte de conteúdos, à parte das disciplinas, de como dúvidas, de resolução de questões, o professor está disponível semanalmente. E em relação a dúvidas de aspectos técnicos, dificuldade com login e senha, perdi meu login, não estou conseguindo acessar, ou fiz atividade e a atividade aparece como não concluída, algum problema de natureza técnica, a gente tem esse suporte técnico manhã, tarde e noite, de segunda a sexta, via e-mail, por chamados de e-mail, por WhatsApp, por telefone e presencial, ou seja, suporte 100% do tempo para que o aluno possa, de fato, desenvolver da melhor forma seu aprendizado. E essa questão que tu comentou de ele não se sentir sozinho, né? A gente até estava comentando, eu e a Ellen, se eles quiserem formar grupos de estudo, né? Quero estudar junto com a Ellen, mas daí loga uma pessoa só. Como que faz para contar daí como feita? É só as atividades, as provas que contam? As atividades e a prova, ela é com o login e senha individual. A reunião de grupos existe, inclusive, na plataforma, no ambiente virtual, uma funcionalidade que chama comunidade. Os alunos podem formar uma comunidade, formar grupo e, entrando nessa comunidade, trocarem informações, ideias, estudos, etc. Só a entrega das atividades finais é feita individualmente com login e senha de cada um dos alunos. E, em relação a essa possibilidade também de grupos de estudos, o programa ProCompany traz como um dos diferenciais a possibilidade de atendimento presencial na própria empresa. Ou seja, você tem um grupo de funcionários estudando, você tem eles com alguma dúvida, com alguma dificuldade, é só fazer o agendamento e o professor responsável pela disciplina pode ir até a instituição, até a empresa e atender esses alunos dentro de um cronograma para poder resolver e dirimir essas dúvidas. Essa é uma dos diferenciais do programa ProCompany. O outro diferencial é um diferencial do ponto de vista econômico-financeiro. Ele consegue fazer esses cursos com um desconto maior na mensalidade.
Exatamente. Lembrando que ainda para os nossos funcionários a gente tem a questão do auxílio educação, né? Então, se estiver dentro das normas da empresa, a pessoa pode solicitar o auxílio educação que a gente vai passar para análise, né? Perfeito. Então, a gente tem o aporte da RRED no auxílio educação. Exatamente. E a parte da FAG com esse desconto adicional, né, no âmbito do programa ProCompany. Exatamente. Vai ter até algumas situações ali onde a graduação ela pode sair até menos de R$100 com o nosso auxílio educação, né? Que hoje gira de 40% a 50%. Então, é um benefício bastante atrativo, né? Exatamente. Para quem está pensando, então, em começar uma graduação, é uma excelente oportunidade. Exatamente. E tendo em vista, assim, que como nós temos unidades, né, em cidades um pouco menores, então a parte de ser EAD, de ser totalmente online, traz no sentido de que todos podem fazer, né? Então, está acessível para todos, né? Então, tendo ali, conseguindo baixar os vídeos, conseguindo acessar, todo mundo pode fazer e ali chegar com a sua graduação, com a sua pós-graduação, né? E trazer um desenvolvimento, né? Pessoal e profissional também. Sim, e uma outra possibilidade interessante é, nesses grupos de estudo, vocês terem colaboradores de diferentes filiais. Eles podem, como as reuniões são feitas online pela comunidade, você pode ter colaborador de diversas filiais, né, atuando em conjunto. Isso permite uma integração entre as unidades, permite uma troca de experiência entre os colaboradores também de diferentes realidades, que também é uma outra vantagem quando se estuda na modalidade à distância. Exatamente. Muito bem, então não dá para perder essa oportunidade, né? Eu acho que é inovadora, ela está dentro de um valor que cabe no bolso de todo mundo. Acho que a empresa assumiu aí uma parte também, que é justamente de proporcionar isso para o funcionário. Isso também tem que ser valorizado. A FAG está aí na sua primeira parceria em relação a esse programa. A gente tem as melhores expectativas em relação a isso, né? E a gente sabe que começou certo, né? Acho que é uma empresa que tem na sua cultura, na sua identidade já esse programa de formar sempre, de melhorar a vida daqueles que lá trabalham. Então, ninguém pode perder essa oportunidade. A partir do momento que começar a divulgação, vai estar disponível, não só quem trabalha, mas a família também. Exatamente. Então, a gente com certeza vai colher bons frutos desse programa. Não é isso, Valmir? É isso mesmo. Acho que ficou muito fácil mesmo, né? Então, a gente esclareceu algumas dúvidas, provavelmente vão ter outras, mas assim, o professor Kleber foi muito cordial e tal, muito prestativo. Então, assim, vai ter o link, acessou o link, preenche o formulário dizendo que tem interesse e pronto, a FAG já vai fazer contato contigo. Então, basicamente é assim, é dizer que eu estou interessado, que daí já vem alguém de lá, da FAG, fazendo contato. Que ajuda. Então, tá bem fácil aí para a gente poder estudar. Exatamente, não temos mais desculpa, né? Agora, se aquela meta lá do começo do ano era voltar a estudar, tá aí a oportunidade, né? Exatamente. Obrigada por terem disponibilizado para a gente esse espaço, muito bonito, muito chique. Muito obrigada. Legal. E é o que a Ellen falou, é a oportunidade até eu tô me coçando aqui para ver os cursos que vão ter para eu voltar a estudar, porque já faz um tempo. Exatamente. Muito bem. Obrigada. A gente está à disposição, como o Valmir falou, se tiver alguma outra dúvida, a gente está aqui para poder responder e esclarecer isso da melhor forma possível. Só preencher o formulário, informações básicas, nome, e-mail, telefone e qual é a filial, para a gente poder saber da onde que a pessoa está falando. E a partir daí a gente faz o contato e todas as dúvidas que a pessoa tiver e que tiver ao nosso alcance, a gente vai resolver. Certo. E aquele que quiser, o dependente, o familiar, estudar, também a mesma coisa. Exatamente. Ele preenche, a gente entra em contato e ele vai dizer, não é para mim, é para o meu filho. Ótimo, então a gente vai informar quais são os procedimentos, o que o filho dele precisa fazer para poder começar a estudar conosco o quanto antes. Eu estou imaginando famílias estudando junto, hein? Isso aí, bacana, né? E a gente fica no compromisso aqui durante o programa, a gente se reúne de novo aqui, todo mundo, para esclarecer dúvidas, para conversar sobre o programa. De repente, no próximo, a gente convida alguém que já esteja estudando para contar um pouquinho dessa história para nós, né? Isso aí. Então, a gente volta a conversar no nosso ProCompany Cast assim que o projeto começar. Obrigado, gente, pela atenção. Obrigada, Obrigado. pessoal. Obrigado.